colocar qual que é o objetivo que você quer procurar. Eu quero RH, então eu quero todas as vagas, que você me mande todas as vagas de RH em tal língua. Então ele começa a te passar e-mail. Abriu uma vaga na Unilever de RH, abriu uma vaga no Estadão de RH, ele vai te mandando. E você proativamente consegue na sua área lá ir buscando. Poxa, que empresa que eu me espelho? Nossa, eu desde que eu nasci eu gosto da Coca-Cola, eu tenho o sonho de trabalhar na Coca-Cola. Vou lá, procuro Coca-Cola, vejo as vagas, vejo se tem alguma vaga em aberto, entro na vaga de RH, por exemplo, lá, aí vai ter uma série de questionários, muitas vezes tem os questionários, você manda o seu currículo, e alguns questionários, ou uma carta de apresentação, ou testes, às vezes as empresas já colocam testes para você fazer ali na hora, então cada empresa decide como fazer, mas basicamente é isso, você pode proativamente procurar, ou alguém, o vagas e as empresas mandarem, né? Você não precisa procurar uma empresa, você vai procurar um cargo. Profissão, isso. Eu quero trabalhar, sei lá, como assistente administrativo. Então você vai entrar no site e vai fazer uma procura por assistente administrativo. Então ele vai jogar para você todas as vagas que tem naquele site de assistente administrativo. Em diversas empresas, às vezes até não só em São Paulo, né? Tem que fazer os filtros direitinho, porque pode aparecer empresas, inclusive fora de São Paulo, vai aparecer coisa do Brasil inteiro. Vai aparecer salários que é o que vocês estão procurando ou não, experiências que vocês têm ou não. E aí é só vocês irem casando com o que vocês procuram realmente e até encontrar a vaga e aí vocês se candidatam. Pra vocês terem uma ideia, todo mundo vê que a gente está numa crise, no nosso país está muito ruim, desemprego aumentando, mas por exemplo, a Cato aqui traz, ó quantas vagas, é que está cortando ali, mas acho que são 257 mil, quase 258 mil vagas ativas aí no site da Cato. Provavelmente vai achar o perfil de vocês, o que vocês estão procurando, enfim, sendo que 232 é profissional, então provavelmente é CLT aqui, sendo 9.700 estágio, 51 mil operacionais, então mais às vezes para trabalhar na indústria, para trabalhar coisa mais operacional, por exemplo, telemarketing talvez entre aqui em operacional, e PCD. Alguém sabe o que é PCD? Muito bom, isso aí. PCD então é cota, também é uma das cotas, né? E aqui ele traz, selecione seu estado, então a Cato ela tem bastante ferramenta, ó. Então ele traz os segmentos aqui, as vagas recentes cadastradas, tal. Aonde, por exemplo, em administração tem quase 147 mil vagas abertas em administração. Comercial, eventos, telemarketing, olha quantas? 31 mil. Telemarketing é que mais tem, sabe? Tem um turnover muito alto. O Vagas, essa é a carinha do Vagas. Então é a mesma coisa, basicamente todos funcionam da mesma forma. Só tem a diferença, um paga, às vezes um tem uma ferramenta melhor, tal. Mas assim, depende, cada um tem um gosto e cada um às vezes consegue emprego determinado. Esses são os 3 que eu mais uso e que eu recomendo, que eu sei que eles funcionam e são bem conceituados. Mas tem vários outros, às vezes tem sites de profissão, no LinkedIn mesmo tem fóruns, administradores, tem lá, então o Headhunter acaba procurando ali, a empresa acaba procurando, mas basicamente essas são as carinhas dos sites. Você vê que é tudo as empresas que são filiadas, enfim, a gente também está tentando fechar uma parceria com o InfoJobs também para divulgar aqui. Mas antes de tudo isso, de se cadastrar em site de empresa, de começar a procurar emprego, tem o começo, né? A gente já perguntou como é que vocês procuram emprego, tá? A gente vai lá, tem agência, tem site, blá blá blá. E como que vocês se apresentam, né, para essas vagas, para essas empresas? Com certeza todo mundo já ouviu falar em currículo. Todo mundo sabe o que é um currículo? Quem pode explicar o que é um currículo? É onde você põe suas formações, o que você faz, qual a sua especialidade. Formação. No caso, a gente que não tem experiência, o legal de colocar no currículo lógico, seus dados cadastrais e colocar, por exemplo, um curso. O curso ajuda muito, porque embora você não tenha experiência, isso já é um ponto a mais. Por exemplo, o curso de inglês, que é muito importante. O curso, por exemplo, do Estadão, às vezes uma área que você faz na escola, por exemplo, Grêmio ajuda muito. Ou até mesmo, não precisa nem colocar no currículo, mas basta você falar na sua entrevista o que você faz na escola, isso ajuda
sua experiência profissional, mas sim com a sua experiência estudantil. Perfeito, é isso mesmo. Muito legal, Giovana. É isso mesmo. A gente vai falar um pouco também de quem não tem experiência. A gente vai falar de como montar com experiência e como montar exemplos como experiência. Antes da Cida aqui falar um pouco do currículo, enfim, eu queria reforçar que é uma coisa que eu brinco. Não existe forma certa e forma errada de montar um currículo. Eu sempre brinco que na vida, quem disse o que é certo e o que é errado? Tenho essa daí. Às vezes o que é certo para mim é errado para vocês. Eu, como RH, eu tentei aqui, o grupo tentou construir o que a gente acha que é mais comum, até pela minha experiência de buscar, de o que eu estudei, enfim, o que eu vejo, referências que o mercado fala que é bom, o que eu uso para minha carreira. Mas óbvio, às vezes uma pessoa pode não concordar, pode vir uma outra pessoa da RH e falar, não, isso daqui é de outro jeito, mas assim, garanto que não vai ser mudanças muito, às vezes detalhes vão ser questionados. Poxa, isso eu colocaria assim, mas assim, isso não impacta tanto. Aqui a gente vai tentar retratar de uma forma simples, como que a gente monta, o que é certo, o que a gente deve colocar, o que a gente não deve colocar, o que a gente precisa prestar atenção e que assim, parece que não, essa aula era interessante não só para jovens que estão começando agora como vocês, mas até para cargos, eu pego muito currículo com cargos estratégicos, cargos de gerentes, diretores, que tem muito erro aqui, que eu vou apresentar aqui, que parece comum tipo, para quem está começando, mas não. Muita gente com muita experiência de profissão, às vezes não sabe montar um currículo. Ou às vezes tem muita experiência, está há muitos anos numa empresa, quando às vezes sai da empresa e fala, e agora, o que eu faço? Por onde eu começo? Então isso que a gente está falando aqui de vagas, de redes sociais, de currículo, isso é para a nossa vida toda. A gente tem que acompanhar e ficar sempre atento a isso. Não só no começo da carreira, porque o mercado de trabalho é muito rápido, é muito constante. Sai, entra numa empresa te chama para contratar e é importante você estar integrado com isso tudo. Um currículo atualizado e tal, porque numa oportunidade você não perde, você vai e consegue buscar uma coisa melhor. O exemplo é do pai dela, que tem um LinkedIn, ele provavelmente está empregado e tal, mas ele está fazendo relacionamento, às vezes queira para conseguir um emprego melhor, para estar sabendo o que está acontecendo no mercado onde ele atua, e se Deus o livre acontece alguma coisa, ele já está procurando de uma forma ali meio passiva, mas está no mercado de trabalho. Tá? Então, a palavra currículo, ela vem do latim curriculum vitae. Então, algumas vezes vocês vão ver, ao invés de currículo, curriculum vitae, que é a palavra em latim, da onde deriva a palavra currículo. Que quer dizer o quê? História escrita da vida, ou carreira de vida. No dicionário, se vocês procurarem currículo, vai aparecer como um conjunto de dados pessoais, educacionais e profissionais, de quem se candidata a um emprego. Seria, então, aquilo que ele falou, é um resumo da vida acadêmica, profissional e da vida pessoal. Vão sempre alguns dados também. A gente vai mostrar para vocês como montar um currículo, o que colocar e o que não colocar nele. Mas, basicamente, ele deve ser objetivo. No máximo, ele tem que ter 2 páginas. Para quem não tem experiência, então, é uma página só, acabou. Tá? Agora, para quem tem experiência, no máximo 2. Quando a pessoa tem uma experiência muito longa, no máximo estourando 3 páginas. O resto é na entrevista. Muito resumido. Porque senão o selecionador que vai pegar o currículo vai falar, nossa, eu vou ler tudo isso. E aqui, ó, um ponto importante aqui. Olha quanto a gente do RH demora para analisar à primeira vista um currículo. Em média 6 segundos. E é muito comum mesmo, isso é pesquisa e assim, eu como profissional da área posso falar. Eu trabalhando vaga, na nossa empresa lá, eu participo de todas as entrevistas, desde um aprendiz até um diretor. Então no nosso processo seletivo lá, eu participo de todas, porque não só o meu departamento de seleção faz, que é o primeiro contato, eu sempre entrevisto junto com o gestor, porque eu quero ter minha percepção por eu estar na própria empresa. E quando eu recebo um currículo, eu acho que eu demoro até menos do que 6 segundos. E geralmente, quando eu pego um currículo de 3 páginas, eu nem olho. Eu bato o olho assim por cima, muita coisa. Isso às vezes mostra muito que o cara é prolixo. Então, assim, ele quer mostrar muito e às vezes, pela experiência, não necessariamente. Ele é, tipo, tudo aquilo, entendeu? Então, aqui só um resumo, até antes da Carla falar, e é um pouco o que a Cida está falando aqui, currículo a gente não deve encher linguiça.
Tipo, a gente sempre pensa, poxa, o selecionador é o primeiro contato que ele vai ter comigo. Eu tenho que mostrar o meu melhor, eu tenho que mostrar de todos os cursos que eu fiz, todas as empresas que eu passei, todas as atividades que eu desempenhei. Às vezes ele nem vai chegar a ler seu currículo. Então, é uma linha muito tênue, é muito difícil acertar. Por isso que eu falei, não tem certo e errado. Mas assim, quanto mais objetivo você conseguir traduzir toda a sua experiência, melhor. Porque o cara de RH que tem experiência, ele já vai bater o olho e vai saber quando é encheção de linguiça e quando é uma coisa objetiva, pontual e a pessoa possivelmente tem aquela experiência. E aí ele vai chamar para a entrevista para apurar se é aquilo mesmo e aprofundar um pouco mais o que está no currículo. Você falou, olha o currículo em 6 segundos, mas você lê ou você a princípio o perfil, a letra, essas coisas? Isso a gente também vai falar lá pra frente na configuração. Mas eu, como selecionador, o que eu geralmente olho? Eu pego um currículo, então vamos lá, abri uma vaga para trabalhar comigo, ó, com RH. Então eu pedi, eu vou divulgar lá, precisa ter experiência nisso, precisa ter perfil assim, tem que ter tal. Coloco lá uma prévia. Aí as pessoas se candidatam, mandam um currículo. Chegou o currículo para mim. Esses 6 segundos que eu falo não é que tipo, simplesmente pronto. É uma pré-filtragem, porque eu recebo muito currículo. Eu o tempo todo vagas mandando, o LinkedIn, gente mandando no LinkedIn, a seleção mandando para mim, indicação chega muito para mim também. Um amigo meu está desempregado, pô, tem aquela vaga, será que ele não... Então o que eu faço? A primeira vez que eu pego um currículo, recebi o currículo, eu vou bater aquele olho. Tipo, eu vou olhar, é formado em tal coisa, trabalhou em tal empresa, ou está trabalhando, não sei o que, legal, talvez sirva. Coloco aqui. Então, nesses 6 segundos, às vezes você pega os principais, às vezes a pessoa é ótima, e acontece, isso depende do selecionador também, tá, gente? A pessoa às vezes tem uma baita experiência, mas escreveu errado, com erro de português, com um monte de coisa, aí você fala, poxa, isso não é legal. A pessoa, nem a apresentação dela, ela tomou um cuidado para montar direitinho, com calma. É a porta de entrada na empresa, ela não escreveu certo, então peraí, vamos colocar em stand-by aqui. Então essa é uma pré-avaliação, não é que tipo, todos os currículos, mas assim, para decidir numa rápida, entre 50 currículos, esse serve, esse não serve, esse tá bom, esse é bater o olho, é aquela primeira análise. E é muito importante você destacar qual é o seu objetivo. Mesmo vocês que não têm experiência, a gente vai chegar também nesse ponto e mostrar que é muito importante no seu currículo, na cara dele, você mostrar qual é o seu objetivo. Você está ali procurando exatamente o quê? Você não está ali procurando, eu quero uma vaga. Não, você quer o quê? O que você está procurando no mercado de trabalho? Porque essa é a primeira coisa que o recrutador vai ler. Depois que ele faz essa triagem rápida dos 6 segundos, ele vai pegar seu currículo e ele vai olhar exatamente o que ele tem para oferecer e o que você procura. Certo? Fê? Isso aí. Alguma dúvida até agora? Tranquilo, né? Legal, vamos lá. Então, montando o currículo. Vamos começar a montar como funciona para montar um currículo legal e aí a gente não errar na mão. Você quer falar, Cida? Eu já tinha dito que é importante ser objetivo, no máximo ter 2 páginas. É importante você destacar os seus objetivos e as suas qualidades. Listar as empresas que você, para quem já tem experiência, né? As empresas que você trabalhou, sempre dá mais recente para mais antiga, não o contrário. E é muito comum, até cortando a Cida, é muito comum de gente experiência colocar mais antiga e depois a primeira. Isso gera uma confusão para o selecionador. Nesses 6 segundos que ele bate, ele fala, não, tá errado esse currículo, às vezes até descarta. Porque uma das coisas mais importantes que ele vai olhar é se você está trabalhando no momento, onde e o que você está fazendo. Então, se você coloca a primeira experiência que você teve, o cara fala, pô, mas cadê? Aí ele vai ficar procurando lá a primeira, então é uma dica bem válida isso e é um erro muito comum. É importante também colocar as datas de entrada e saída. Tá? Eu entrei no caso do seu último emprego, por exemplo, eu entrei lá, em 2006, estou lá até hoje, ou entrei em 2006, saí em 2010. Isso é uma informação bastante importante também. E colocar também os cargos e as funções que foram desempenhadas em cada empresa. Quando vocês colocarem curso, a gente vai chegar nos cursos ainda, né? Mas é importante colocar as cargas horárias dos cursos. Porque às vezes fala, eu fiz um curso, é um curso de, 2 horas, ou seja, você teve uma passagem rápida, então é importante o recrutador saber que curso que você fez, quando ele foi realizado, se não foi também há 10 anos atrás, e qual a carga horária
E assim, nem todo curso a gente também coloca no currículo. Sim, é. Ah, poxa, eu não tenho experiência nenhuma, então vou colocar todos os cursos que eu fiz. E aí casa um pouco com o último tópico ali. Diferente do que todo mundo pensa, você não deve ter só um currículo. Você geralmente tem um currículo para cada objetivo ou cada vaga que você vai concorrer. E isso está muito em linha com o curso ou com a experiência. Vamos dizer que eu sou um cara de RH, mas eu já trabalhei em outras coisas também, por exemplo. Então, num currículo hoje, eu vou procurar uma outra oportunidade em RH, eu vou, no meu currículo, montar o meu currículo com a minha experiência de RH, embora eu já tenha passado por outras áreas. Igual, eu já trabalhei numa área de planejamento de vendas, por exemplo. Tem alguma coisa que tem ligação? Tem, da pessoa, tem raciocínio lógico, de pensar em números, em pensar em estratégia, isso é muito útil como RH. Mas assim, muita coisa que eu tive experiência lá, não vou colocar no meu currículo para procurar alguma coisa em RH. Ou os cursos que eu fiz. Por quê? Senão meu currículo vai ficar gigante e aí o cara, quando bater o olho, vai falar, não, mas esse cara quase não tem experiência em RH, ele tem experiência em estratégia, não sei o que, não sei o que lá, não precisa para mim. Então você monta o seu currículo, esse é o grande, acho que é a grande, entre as dicas que a gente vai dar, é a grande coisa que vocês têm que olhar. O currículo você sempre tem que montar, é a sua vitrine. Então você tem que colocar de acordo com a vaga que você está concorrendo, o objetivo que você quer conquistar. E aí cursos, a sua experiência, a tua formação, você também vai colocar de acordo com isso, para quando o selecionador bater, vai falar, olha, tem curso em RH, em gestão de pessoas, em coaching, em tal coisa, ah, legal, esse cara precisa pra mim. Aí se eu coloco lá, ah não, o cara tem sobre análise de balanço, o cara tem sobre corte e costura, aí ele vai falar, corte e costura? Não é isso que eu preciso. Então assim, tem que tomar muito cuidado, tem que ser um pouco criterioso, não sair colocando todos os cursos e tentar colocar o curso que tem mais afinidade com a vaga que você está concorrendo e com o objetivo que você quer. O que você está achando? Está conseguindo acompanhar? Está muito rápido? Está muito detalhado? Pois não. Administradora. A preferência para ser chamado para uma vaga é uma pessoa empregada ou uma pessoa desempregada? Uma boa pergunta. Assim, não há uma regra muito clara nisso. Depende do perfil da empresa, depende do selecionador. Eu, como selecionador, para mim é um pouco indiferente. Para mim, conta muito mais a experiência que ele teve, se está empregado ou desempregado, do que se atualmente ele está numa outra empresa e tal. Óbvio, às vezes, por exemplo, pode acontecer, a gente trabalha num nicho muito específico. A nossa empresa ela trabalha com informações financeiras em tempo real. É um mercado pequeno, é um mercado que geralmente a gente traz do próprio mercado, então de concorrentes, ou traz de pessoas, por exemplo, do mercado financeiro, de bancos, tal, que é o perfil que geralmente eu busco para as posições. Se ele está empregado ou desempregado, para mim não importa muito. Às vezes ele aparece um candidato que não é do meu mercado, que está desempregado, e um candidato que é do meu mercado e está no meu concorrente, às vezes esse que está no meu concorrente me importa mais, porque ele tem todos as experiências e o know-how que eu preciso. Mas assim, se ele está ativo ou desativo, não tem problema. O que às vezes muita empresa, infelizmente, olha se a pessoa está muito tempo afastada do emprego. Embora, poxa, a gente pensa, é cruel, né? Geralmente quem está mais tempo fora do emprego é que precisa mais de emprego, que está fora do mercado, enfim, está precisando de dinheiro. Mas geralmente isso acaba sendo um ponto ruim para a empresa, gera assim, de bater o olho e falar, poxa, a pessoa está 3 anos sem trabalhar. Às vezes o selecionador dá uma travada. Por quê? Porque às vezes a pessoa deixou de adquirir experiências durante esses 3 anos. Não está mais na rotina, né? Não está mais na rotina. Às vezes uma pessoa que está empregada, às vezes é mais, ou que saiu há pouco tempo, é mais atrativa. Por quê? Porque está no momento, está correndo, está crescendo, está adquirindo novas experiências. Aquela pessoa, teoricamente, não é regra, teoricamente está parada no tempo. Então ela está muito tempo sem trabalhar. Em 3 anos a gente desaprende e esquece muita coisa. Então isso pode ser um empecilho. Depois que vocês entrarem no mercado de trabalho, aí vocês vão sentir isso bem como é que é.
Porque você entra no mercado, você entra num ritmo. Se de repente você fica fora dele por 2, 3 anos, você sai fora disso, você fica desatualizado. Não só no que você está fazendo, mas no mundo, no mercado de trabalho em si. E aí, infelizmente, né, quem geralmente precisa mais de emprego, mas é muito comum as pessoas que estão mais tempo demorar. É por isso que às vezes você vê pessoas, amigos, pais, amigos dos pais que falam, poxa, eu estou há 3 anos, procuro e não acho emprego. Porque tem essa parte cruel do mercado também. Mas aí, o que a gente pode fazer então, quando se cai numa situação dessa? Deus o livre, estou desempregado, o mercado está ruim, fica um tempo aí. Tentar sempre se profissionalizar de alguma maneira. Se não está trabalhando, fazer um curso, tentar aprender, tentar estudar sobre alguma coisa. Ah, mas eu estou desempregado e não tenho dinheiro para fazer. Aí vale aquelas dicas até que teve no módulo passado, cursos profissionalizantes, tem muito curso gratuito também, e procurando, fazendo relacionamento, participar. Às vezes eu sou de RH, estou fora do mercado, vou participar de fóruns, feiras de RH que estão acontecendo. Então isso tudo faz com que você não fique muito fora do mercado e fique sempre ativo. Vamos mostrar o passo a passo da montagem do currículo? Vamos Eu lá. acho até que a gente podia inverter aqui, ao invés de começar a mostrar com experiência, começar a mostrar sem experiência. O que vocês acham? Que é o caso deles, né? Ou assim, aqui, basicamente é a mesma coisa, vocês veem que não muda muito. Eu acho que talvez aqui, acho que tanto faz, mas aqui, talvez aqui é o completão e depois a gente adequa para o sem experiência. Tá. Eu acho que muita coisa que a gente vai ver aqui vai usar no sem experiência também. Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu esqueci de falar, Cida, da questão do chá. Alguém sabe o que é chá? O que é chá? É conhecimento, habilidade, atitude. Exatamente. Chá é uma sigla aí que a gente usa muito no mercado profissional e para RH usa muito e a gente avalia muito o chá. Então, como ela falou, é conhecimento, habilidade e atitude. Ali a gente até resume e coloca qualidades. O chá, vocês sempre quando for montar o currículo, independente da forma, vocês têm que prestar muito atenção de deixar muito claro, de uma forma objetiva, os seus conhecimentos, ou seja, experiências profissionais, acadêmicas, as suas habilidades, então é um pouco o seu jeito usando esse conhecimento, e a sua atitude, que é o mão na massa, que é fazer. Então, de algumas formas, e ali nos tópicos tem ali falando como desenha um currículo, você sempre tem que destacar o seu chá, tá? Então aqui é um passo a passo de como a gente mais ou menos monta um currículo, né? A ordem disso tudo, né? Vocês vão começar sempre colocando os dados pessoais, né? Nome completo, idade, estado civil, endereço e a maneira como eles vão entrar em contato com vocês, normalmente o celular ou o e-mail. O objetivo que é ou os dois, na realidade. Os dois. Interessante é pôr os dois. Interessante é pôr os dois. Quer comentar alguma coisa? Não, o que a gente vai falar até mais pra frente, os dados pessoais, embora seja mais fácil isso aí, todo mundo sabe preencher. Tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. A gente vai colocar o que não colocar também, mais pra frente vai falar, mas assim, sempre tem que estar atualizado isso, gente, isso é muito importante. Vocês sempre têm que atualizar, porque telefone muda, e-mail muda, é muito normal. E às vezes chega um currículo pra mim da Carla, de um telefone que ela tinha 2 anos atrás. Eu às vezes me interessou o currículo dela, mas está desatualizado o telefone. Não vou conseguir entrar em contato com ela, ela perdeu a oportunidade de falar comigo. Então isso parece ser o mais... isso é muito simples, é o mais fácil do currículo. Mas é uma das coisas mais importantes, que é a forma que a pessoa te contrata. Ver o endereço que você mora para ver se a região é próxima, se interessa para a vaga que ele está procurando, né? Depois vem o objetivo, né, que é uma das partes mais importantes. Aí ele pode listar cargo de interesse, cargo específico, secretária, assistente administrativo, médico, enfermeiro, ou ele pode simplesmente colocar a área de interesse, né? Logística, administrativa, marketing. Acho importante o Felipe fazer, né, uma parte aí, porque é um ponto muito importante do currículo. Uma coisa legal esse objetivo, embora também, e é muito comum, até o que a Cida falou, muitos currículos chegam, qual é o seu objetivo? Área administrativa.
E geralmente no começo da carreira a gente coloca, eu coloquei já muito isso daí no meu currículo. Tá, mas área administrativa? Ok. Pode ser, por exemplo, uma secretária, pode ser um contínuo, pode ser alguém que trabalha, o administrador, enfim, é muito genérico. Então, o objetivo, uma dica que eu dou, quanto mais específico você for, melhor é. Porque mostra para o selecionador que você tem certeza o que você quer e já deixa claro, se eu estou procurando uma pessoa para trabalhar em RH, em cargos e salários, por exemplo, uma coisa específica. RH pode ser seleção, pode ser benefício, pode ser departamento pessoal, pode ser consultor, pode ser um monte de coisa, treinador, pode ser muita coisa. Se eu coloco lá, objetivo, atuar numa área de cargos e salários, numa empresa de grande porte internacional. Poxa, foi muito específico. Então, sendo uma empresa de grande porte internacional e precisando de uma vaga de cargos e salários, eu vou ver que o Felipe é o candidato que eu preciso. Ele tem esse objetivo. Então, o quanto mais específico vocês forem, melhor. Isso ajuda naquelas 6 segundos de olhar. É uma das coisas que eu bato o olho ali também. A primeira coisa que eu bato o olho é o objetivo. Para já ver. Porque às vezes, por exemplo, imagina, manda um currículo para mim, a pessoa está lá. E por isso que cada currículo você tem que fazer para a oportunidade que você quer. Vamos dizer que uma pessoa é formada em veterinária e aí ela tem muita experiência em RH, e aí ela esquece de atualizar o campo, tem lá tudo embaixo, lá toda a experiência em RH e tal, objetivo, médica veterinária. Eu vou olhar, não quero isso, e não vou olhar nem a experiência dela. Então o objetivo, e o que a Cida vai falar que é o próximo, resumo das qualificações, que aí geralmente vem o chá, são acho que é o mais importante no currículo, assim, porque é em poucas palavras como você se vende. Então, o que você quer, o objetivo, e o resumo das qualificações é de todos esses anos de experiência que você tem, qual é o seu conhecimento, qual é a sua habilidade, qual a sua atitude. Geralmente, quando o cara escreve muito bem isso, naqueles 6 segundos, eu nem olho o resto, bato o olho no resto só para concluir, para ver se às vezes tem um outro pré-requisito que eu preciso. Mas acho que num currículo, objetivo e resumo das qualificações é onde o candidato se vende, é o que ele quer e o que ele tem para oferecer. Então isso é muito importante. Justamente o que eu vou falar, você já falou, né? Que esse, o resumo das qualificações, é o que tem de mais importante, é o tal do chá, que o RH tanto fala e tanto bate, que é onde você vai colocar o seu conhecimento, as suas habilidades e atitudes. Agora, traduz isso. Como colocar isso? A gente vai chegar lá. Tem um vídeo aí explicando também no final, que acho que fica mais fácil, e acho que em alguns exemplos aqui também tem, de como eu descrevo isso. Mas tem um vídeo bem bacana que eu vou passar no final, para fechar tudo isso, esse monte de informação que eu estou falando para vocês, que ela mostra exemplos do que é legal e o que não é legal. Então a gente vai chegar lá também. Vai ficar mais dinâmico. Mais fácil para vocês visualizarem, tá? A formação acadêmica também é super importante dentro do currículo. É aí onde você vai informar sempre também o último grau de escolaridade. O último no primeiro, né, Fê? Tá? Então, se você tem curso superior, você vai começar no curso superior e vai descendo. É necessário colocar tudo? Isso é um bom ponto. Era onde eu ia interromper a Cida para falar. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu tenho MBA, tenho pós-graduação, tenho formação, e toda a parte da escola, colegial, ensino médio, enfim, é a mesma coisa, ensino fundamental, tal, pré, tal. O que eu coloco num currículo? Sempre colocar o que é mais relevante para a vaga, óbvio, como eu falei, assim como o curso. Mas assim, vamos lá, gente, se eu tenho pós-graduação, se eu tenho MBA, se eu tenho faculdade, é óbvio que eu fiz primário, que eu fiz colegial, tal, não precisa colocar. Então assim, para quem está começando, por exemplo, vocês estão, acho que todos estão no colegial aqui, né? Então, poxa, é importante colocar o colegial, porque é óbvio que vocês fizeram primário para chegar no colegial. Quando vocês estiverem cursando a faculdade, vocês podem colocar onde vocês cursaram o colegial e a faculdade cursando. Quando concluir, às vezes coloca, às vezes não, dependendo, porque às vezes, vamos dizer que eu fiz um curso, eu fiz um colegial técnico. É importante eu colocar, porque às vezes para a profissão que eu estou buscando, o curso técnico é importante eu citar. Mas vamos ver, eu sou administrador formado, por exemplo, no meu currículo não tem o colégio que eu estudei. Talvez se fosse um colégio federal,
ou alguma coisa assim, ou às vezes um colégio técnico, dependendo da função é importante colocar. Mas assim, uma coisa vai eliminando a outra. Quando você fica mais experiente e com mais formação acadêmica, eu sou RH, eu por exemplo coloco especialização em RH, coloco minha formação como administrador. Ok, já basta. Por exemplo, não sei especificamente na área que eu tenho um curso, mas é importante colocar um curso mesmo não sendo... Então, depende. Depende do curso que é. Por exemplo, a vaga que você está buscando e o curso que você fez. Por exemplo, vamos falar que eu fiz um curso de cabeleireiro e estou procurando um objetivo aí numa área, trabalhar com RH. Não tem ligação. Se tiver pelo menos alguma ligação, e principalmente quando você tem pouca experiência, é importante colocar. Vamos falar que eu fiz um curso de, sei lá, alguma coisa que não esteja relacionada com a RH, mas que seja importante.